Dono de empresas de logística, fazendas no Mato Grosso e ações em grandes bancos, Alcides era bilionário, reservado e, acima de tudo, solitário. Ninguém sabia direito de onde veio Alcides Ribeiro, mas todo mundo sabia onde ele estava agora, no topo. Morava num casarão de frente para o mar em Angra dos Reis, rodeado por gente paga para sorrir quando ele passava. Mas mesmo com o dinheiro que nadava, Alcides tinha um problema. Um grupo de investidores estrangeiros exigia estabilidade emocional e vida familiar consolidada para aprovar um negócio de 3 bilhões. E ele nem casado era, nunca foi, nunca quis. Foi quando um de seus assessores, o falastrão Gustavo, deu a ideia. Arruma uma mulher aí pra fingir que é sua noiva por uns meses. Depois você dá uma grana pra ela sumir. Todo mundo faz isso, Alcides. Tu só precisa parecer apresentável. Alcides odiava esse tipo de jogo, mas precisava do dinheiro. E para ele, tudo na vida era negócio. Ache uma que não dê trabalho e que saiba calar a boca. No subúrbio de Duque de Caxias, Joelma contava moedas para tentar pagar a conta de luz vencida há 2 meses. Viúva 2 vezes, mãe solo de um rapaz de 22 anos que não estudava, não trabalhava e passava o dia no sofá reclamando da vida, Joelma vivia de fazer unha e vender cosmético fiado para as vizinhas que também não pagavam. Com o nome sujo, uma dívida de R$ 43 mil entre cartão de loja, empréstimo e uma multa de pensão antiga do ex-marido morto, Joelma já tinha desistido de vencer na vida. Só queria pagar o aluguel e comprar frango no domingo. Foi quando recebeu uma ligação esquisita. Boa tarde, senhora Joelma. Aqui é do escritório Ribeiro e Associados. Temos uma proposta de trabalho muito bem remunerada para a senhora, de curto prazo. Confidencial. Podemos marcar uma reunião? Ela achou que fosse golpe, quase xingou, mas no fim foi. E lá estava ela, 2 dias depois, em um prédio na Barra da Tijuca, com um ar-condicionado tão gelado que ela mal sentia os dedos. A senhora topa passar 3 meses como noiva do senhor Alcides Ribeiro? Tudo fingido, claro. O senhor precisa da imagem de um homem prestes a se casar. O contrato prevê R$ 150 mil no final, pagos integralmente no último dia do acordo. Joelma achou que fosse alguma pegadinha. Olhou em volta. Um segurança, um advogado, tudo real. 150 mil para fingir ser noiva? E se eu me apaixonar? Ela soltou, meio rindo, meio sem graça. O advogado nem piscou. Está no contrato, sem envolvimento emocional. Apenas presença em eventos, viagens e entrevistas formais. O senhor Alcides é um homem ocupado, discreto e exigente. Joelma hesitou, mas pensou na geladeira vazia, no filho vagabundo, na dívida da loja Marisa e aceitou. O primeiro encontro com Alcides foi gélido. Ele era alto, pele queimada de sol, cabelos grisalhos penteados com perfeição. Usava um terno de linho mesmo no calor de 30 graus. Os olhos pequenos e duros. Você fala muito? Falo quando falam comigo. Respondeu Joelma, tentando segurar o nervoso. Ótimo. Vai precisar aprender a sorrir e parecer apaixonada. Está preparada? Para 150 mil. Eu até caso de verdade. Ele nem riu. Só entregou um cartão de crédito. Use isso. Preciso que esteja apresentável em 2 dias. Roupa, cabelo, unha, tudo novo. Os investidores chegam na sexta. No salão do shopping, Joelma se olhava no espelho e não se reconhecia. Cabelo escovado, maquiagem de revista, vestido alugado que parecia coisa de novela. Pela primeira vez em muitos anos, ela se sentia bonita. Mas a beleza não apagava a vergonha. No fundo, ela sabia que estava ali vendendo uma mentira. Fingindo algo que nunca teve. Nunca foi amada de verdade. Nem por ela mesma. Na sexta, ela entrou no helicóptero pela primeira vez na vida, de salto e cabelo preso, num coque elegante. Alcides mal olhou para ela. Mas na frente dos investidores, ele segurava sua mão como se fossem mesmo um casal apaixonado. Nos conhecemos em um voo para Salvador.
Ele mentiu com uma perfeição fria. Ela me ofereceu uma bala. Eu ofereci o coração. Todos riram. Joelma fez o papel direitinho. Riu também, como se tudo fosse real. No quarto do hotel, 5 estrelas, depois do jantar, ela se sentou na poltrona e tirou o salto. Dá pra acostumar com essa vida, hein? Alcides, sentado com um copo de uísque, olhou para ela de relance. Você já foi casada? 2 vezes. Um me traiu com a vizinha, outro morreu de cirrose. E amor? Nunca tive tempo pra isso. Ele não respondeu. Mas naquela noite, pela primeira vez, ele ficou ali, sem sumir, sem fugir. E começou a observar Joelma com outros olhos. Joelma rapidamente se adaptou à rotina de luxo que o contrato com Alcides exigia. Em menos de uma semana, já havia conhecido mais restaurantes caros do que em toda a sua vida anterior. Era levada a eventos de gala, jantares corporativos, brunches em Ipanema e sessões de fotos para revistas que nunca pensou que veria o próprio rosto estampado. No entanto, por trás dos sorrisos bem ensaiados e da imagem perfeita de casal apaixonado, havia um frio crescente. Alcides era impecável diante das câmeras, mas se mantinha emocionalmente ausente no convívio privado. Ele se referia a tudo como negócios. Cada gesto era calculado, cada elogio tinha hora e lugar. Quando os dois estavam sozinhos, o silêncio dominava o ambiente, espesso como fumaça. Joelma começou a se perguntar por que aquilo a incomodava. Afinal, estava sendo paga, e bem paga. Mas algo no jeito dele a fazia sentir-se pequena. Ainda que trajasse vestidos de grife e andasse de helicóptero, a mulher simples de Duque de Caxias continuava lá dentro, desconfiada, insegura, deslocada. A vida de aparência exigia um esforço constante. Todos os dias, ela precisava performar a mulher ideal, recatada, elegante, bem-humorada e discreta. E cada vez mais sentia que sua própria essência estava sendo abafada. Já não podia rir alto. Já não podia andar descalça, já não podia dizer o que pensava. Era como se estivesse presa numa vitrine, admirada, mas inatingível. A situação começou a desandar quando uma figura do passado de Alcides apareceu. Simone, sua ex-namorada e ex-relacionamento casual de longa data. Simone era o tipo de mulher que sabia jogar o jogo. Loira, articulada, ex-modelo e frequentadora dos mesmos círculos de negócios de alto padrão. Ela apareceu em um evento beneficente, aproximando-se de Joelma como quem cumprimenta uma velha conhecida. Os olhos estavam carregados de julgamento disfarçado de simpatia. O sorriso era um corte delicado. Simone sabia de tudo e deixou claro, mesmo sem palavras, ela havia reconhecido Joelma. Não do passado, mas da fachada. Sabia que aquela relação era falsa e estava disposta a explorar isso. Nos dias seguintes, Joelma notou que os investidores estrangeiros começaram a demonstrar um estranho distanciamento. Um deles chegou a cancelar um almoço marcado com Alcides, alegando incompatibilidade de agendas, o que nunca acontecera antes. Algo estava errado. Joelma foi até Gustavo, o assessor, e ainda que ele não dissesse com todas as letras, ela entendeu. Havia boatos circulando de que o relacionamento era um teatro, que Joelma fora contratada, que Alcides estava desesperado por fechar o contrato milionário e usava uma mulher sem preparo para fingir estabilidade emocional. Os boatos vinham de dentro, e a única pessoa que tinha interesse em derrubar tudo daquela forma era Simone. Joelma sentiu o sangue gelar. Por um segundo, pensou em ir embora, sumir, devolver o cartão, rasgar o contrato, desaparecer do meio daquele circo. Mas não podia, não com 150 mil na reta, e muito menos com a alma já despedaçada demais para sair de mãos vazias. Foi então que decidiu reagir. Passou a estudar cada detalhe dos eventos. Memorizou nomes, empresas, hobbies dos investidores.
Começou a se comportar com mais confiança, a se antecipar às situações, a agir como se o papel de noiva fosse real. E em pouco tempo todos passaram a admirá-la. Mesmo Alcides, que antes mal a olhava, começou a respeitar sua postura, sua elegância forçada, seu esforço em parecer o que nunca fora. Mas quanto mais ela se adaptava, mais sentia que perdia a si mesma. Já não falava com a vizinha do andar de baixo, já não ligava para saber do filho, que continuava afundado em casa, com cerveja, funk alto e zero perspectiva de vida. Já não sabia nem o que gostava de comer. Seu mundo era feito de aparências e protocolo. Então, uma noite, sozinha na varanda do hotel em Florianópolis, onde estavam hospedados para uma rodada final de negociações, Joelma chorou. Pela primeira vez em meses. Chorou de verdade, por tudo, pela vida toda, pelas vezes que se calou, pelas humilhações, pelos erros que cometeu tentando sobreviver. Foi naquela noite que Alcides a viu de verdade. Ele a observou da porta do quarto, em silêncio. Pela primeira vez, sem pensar em números, contratos ou imagens públicas. Viu uma mulher partida, forte, resistindo a um mundo que não foi feito para ela. E sentiu algo. Não soube nomear, mas foi forte e ficou. A partir dali, algo mudou entre eles. Os jantares ficaram mais longos, as conversas menos ensaiadas. Joelma começou a perceber que Alcides a ouvia com atenção, que fazia perguntas sobre sua vida, que oferecia vinho com leveza, que abria espaço para silêncios confortáveis. Porém, o estrago já estava feito. Simone, sentindo que perdia espaço, agiu rápido. Conseguiu documentos que comprovavam que Joelma possuía dívidas em nome próprio e que já havia sido processada por inadimplência em 3 estados diferentes. Ela entregou tudo a um dos investidores europeus mais conservadores. O escândalo não veio à tona publicamente, mas chegou até Alcides. E ele, tomado por um medo antigo de ser exposto, de ser ridicularizado, afastou-se novamente. Joelma sentiu o corte. Sabia que não era culpa dela. Ou talvez fosse. Por não ter escondido o suficiente. Por ter deixado rastros. Por ainda ter um passado pobre grudado na sola dos pés, mesmo usando salto de marca. A tensão voltou. O contrato ainda não havia sido assinado e agora tudo pendia no ar como um abismo prestes a se abrir. Joelma, envergonhada, fez as malas. Estava decidida a ir embora antes que fosse chutada. Mas, ao abrir a porta do quarto naquela manhã, encontrou um envelope sob o tapete. Dentro havia uma passagem para Maceió e um bilhete. Se quiser entender o que tudo isso significou para mim, me encontre no nosso último compromisso. Se não quiser, apenas voe. O acordo estará cumprido. Ela leu o bilhete 3 vezes. E pela primeira vez, não sabia se queria o dinheiro ou o que poderia vir depois dele. Joelma nunca havia ido a Maceió e jamais imaginou que pisaria lá vestida com um conjunto de linho fino, cabelos feitos e uma mala de rodinhas novinha, presente do próprio Alcides. Ao pisar no aeroporto, sentiu o cheiro do mar misturado com o de filtro solar barato. Por um segundo, voltou a ser ela mesma. Lembrou-se de quando levava o filho pequeno à praia de Ramos, dividindo um pastel com refrigerante de garrafa. No hall do hotel onde marcariam a última aparição pública juntos, um coquetel, com empresários locais e executivos de fundos de investimento estrangeiros, Joelma chegou mais cedo. Se posicionou como sempre fazia, sorridente, elegante, impecável. Mas por dentro, algo havia mudado. Ela não se sentia mais uma funcionária fingindo ser noiva. Ela se sentia confusa. Alcides chegou atrasado. Pela primeira vez em meses, seus olhos estavam diferentes. Ele parecia cansado, como se tivesse dormido pouco. Mas havia algo mais. Um peso, uma hesitação.
Ele a cumprimentou com um beijo na bochecha que durou 1 segundo a mais do que deveria. Durante o evento, os dois cumpriram seus papéis com perfeição. Brindaram, sorriram, posaram para fotos. Joelma reparou que Alcides segurava sua mão com mais firmeza e que, discretamente, olhava para ela quando ninguém estava observando. Na madrugada, já no quarto, Joelma sentou na beira da cama e tirou os brincos com cuidado. O quarto era grande, luxuoso, com uma varanda de frente para o mar. Mas o silêncio era o mesmo de sempre. Dessa vez, porém, Alcides não foi para o outro cômodo. Sentou-se diante dela e, sem dizer nada, estendeu um envelope pardo. Dentro estavam os papéis do encerramento do contrato e um cheque. Valor total, R$150 mil. Ela segurou o envelope com as mãos trêmulas. Aquilo era o fim. O que deveria ser libertador, o dinheiro, a quitação das dívidas, a chance de recomeçar, agora parecia um ponto final que ela não queria escrever. Aquele papel significava que tudo tinha sido apenas isso, um papel. Mas ela assinou, sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, desceu para o café, mas Alcides não estava lá, nem apareceu até a hora do check-out. Joelma pegou o transfer para o aeroporto sozinha. Levava uma mala leve e um peso novo nas costas, o da dúvida. Já em casa, de volta a Duque de Caxias, foi recebida por uma realidade tão diferente que parecia mentira. O filho, como sempre, estava largado no sofá, reclamando da comida e perguntando se ela trouxe alguma coisa boa da viagem. Joelma o olhou com pena, não dele, mas de si mesma, por ter passado a vida toda achando que era obrigada a carregar tudo sozinha. Nos dias que se seguiram, usou parte do dinheiro para pagar as dívidas mais urgentes. Quitou o cartão, limpou o nome, comprou uma geladeira nova, separou uma parte para guardar e, pela primeira vez, abriu uma poupança em seu nome. Mas havia algo que o dinheiro não limpava, a sensação de que perdeu algo que mal teve. Foi quando recebeu uma ligação inesperada de Gustavo, o assessor de Alcides. Ele a informou, de maneira formal, que Alcides havia transferido para ela uma porcentagem simbólica de uma das empresas do grupo. Valor pequeno para ele, mas suficiente para gerar uma renda mensal considerável. Joelma, em choque, recusou de imediato, mas o assessor insistiu, era uma decisão dele, irrevogável. Então, junto da notícia, ela recebeu um vídeo. Não era uma gravação pública, nem uma entrevista. Era Alcides, sentado em frente à câmera de seu próprio celular, com uma expressão que ela nunca tinha visto, vulnerável. Ele falava devagar. Disse que pela primeira vez na vida teve medo de perder algo que não podia comprar, que aprendeu com ela que há vidas que não cabem em contrato, que ela o ensinou a sentir, e que não sabia mais viver naquela casa de vidro onde tudo era calculado, seguro, inofensivo. Ele disse que não esperava que ela voltasse, que não queria pressioná-la, mas que, se algum dia ela sentisse saudade do que fingiram, que talvez pudessem tentar viver o que nunca foi dito. Joelma viu o vídeo 3 vezes. Depois, fechou o celular e ficou olhando o teto. Pela primeira vez, sentiu algo que nem nos casamentos anteriores havia sentido: esperança. Meses se passaram. Agora, com o nome limpo e dinheiro no banco, decidiu abrir um pequeno café em Caxias. Usou o espaço que antes era da manicure para montar um ambiente simples, com flores na janela e livros nas prateleiras. Chamou de Mentiras Doces, nome irônico, escolhido com carinho. O filho continuava no sofá. Mas agora ela não pedia mais nada, apenas vivia, deixou que ele enfrentasse a própria vida, ou não. Simone, por sua vez, caiu no ostracismo. Tentou se reaproximar de Alcides, mas foi ignorada. Descobriu-se depois que havia perdido um patrocínio importante por conta de um escândalo com um fundo europeu que soube da sabotagem. E Alcides? Ele não voltou a procurá-la diretamente. Mas todo mês, no dia 5, Joelma recebia flores no café.
Um buquê simples de margaridas brancas, sem cartão, sem assinatura. Apenas um lembrete silencioso de que nem todo contrato acaba com uma cláusula. Alguns terminam para começar outra coisa. O café Mentiras Doces logo virou assunto no bairro. Não por causa dos doces, que eram deliciosos, mas comuns, e sim pela dona, Joelma, ex-manicure, ex-falência, ex-mulher de 2 trastes e agora empreendedora com nome limpo, cabelo escovado e sorriso de quem sabia onde estava pisando. Ela acordava cedo, abria as portas com música leve, servia os clientes com simpatia controlada e evitava conversa fiada sobre seu passado. O buquê de margaridas brancas que chegava todo dia às 5 era colocado num vaso na vitrine e nenhuma explicação era dada. Quem sabia, não dizia. Quem não sabia, imaginava. Com o tempo, Joelma começou a escrever um pequeno diário. Uma forma de colocar no papel as dores que ainda não sabia dizer em voz alta. Lá, falava sobre o que sentiu com Alcides, sobre as dúvidas, sobre a vergonha e também sobre o que floresceu depois. Um sentimento estranho, nem amor romântico, nem gratidão pura, mas algo entre os dois. Uma memória que latejava. Com o tempo, Joelma começou a escrever um pequeno diário. Uma forma de colocar no papel as dores que ainda não sabia dizer em voz alta. Lá, falava sobre o que sentiu com Alcides, sobre as dúvidas, sobre a vergonha e também sobre o que floresceu depois. Um sentimento estranho, nem amor romântico, nem gratidão pura, mas algo entre os dois. Uma memória que latejava. Foi escrevendo que percebeu, ela não amava o homem Alcides, pelo menos não do jeito que imaginava. O que a havia tocado era o fato de alguém, pela primeira vez, enxergar nela algo além da necessidade. Ela nunca se sentiu amada, nem por pai, nem por mãe, nem por ex-marido, nem por filho, só por ela mesma. E mesmo isso era recente. Até que, numa tarde chuvosa de segunda-feira, com o café quase vazio e o rádio tocando Roberto Carlos baixinho, ele apareceu. Alcides entrou em silêncio, sem terno. Usava calça jeans, camisa polo azul escura e tênis. Parecia outro homem. Ou talvez fosse o mesmo, mas agora sem armadura. Joelma não disse nada. Ele também não. Apenas se sentou na mesa do canto. Esperou ela terminar de atender uma cliente. Quando ficou sozinha, ela respirou fundo, enxugou as mãos no avental e foi até ele. Ele a olhou como quem pede licença para existir. E então falou, baixo. Disse que tinha vendido uma das empresas, que agora passava mais tempo no interior, perto da família distante que nunca deu muita bola, mas que agora parecia mais próxima. Contou que descobriu o prazer de acordar cedo sem obrigação, que plantou árvores, que aprendeu a fazer café de coador e que, mesmo com tudo isso, nenhuma manhã começava sem que ele pensasse nela. Joelma ouviu em silêncio, depois se levantou e foi até a cozinha. Voltou com 2 cafés passados na hora, servidos em xícaras de porcelana simples. Sentaram-se ali como 2 conhecidos que nunca foram estranhos de verdade. A conversa durou horas. Ele perguntou sobre o filho, que pasme havia arranjado um emprego de entregador por aplicativo depois que Joelma parou de bancar as cervejas e começou a cobrar aluguel. Ela contou sobre o curso de doces que estava fazendo online. Ele falou sobre um novo projeto de investimentos em negócios pequenos, voltado a empreendedoras da periferia, e que queria que ela fosse embaixadora. Joelma riu. Disse que isso era coisa de blogueira, mas topou ouvir mais. 2 semanas depois, o projeto se concretizou. Alcides investiu pesado em microcrédito e Joelma passou a visitar negócios pequenos com ele, dar depoimentos em vídeos, contar sua história em rodas de conversa. Tornou-se uma referência. Nesse processo, os dois voltaram a se ver. Primeiro como colegas, depois como cúmplices, e então, sem anúncio, sem contrato, como casal. Dessa vez, sem mentiras. No aniversário de 1 ano do café, Alcides organizou uma surpresa.
Reuniu clientes, amigos e até o filho de Joelma, que apareceu com uma camisa social amarrotada e cara de sono, mas estava lá, o que já era muito. No final do evento, com todos em volta, Alcides pediu a palavra. Disse que conheceu Joelma por acaso, que fingiram amar por um acordo, mas que, na vida real, descobriram o contrário, que amar de verdade não exige cena, só coragem. E ali, diante de todos, a pediu em casamento. De verdade, Joelma chorou, muito, pela primeira vez por felicidade. Aceitou sem hesitar, dessa vez não por dinheiro, por escolha. Meses depois, já casados, compraram uma casa no interior de Minas, com varanda grande, horta no quintal e cachorro chamado Faísca. O café continuou funcionando, gerido por uma amiga de infância que Joelma contratou. A renda do investimento social de Alcides cresceu e Joelma passou a escrever um livro. O título, Noiva de Mentira, Coração de Verdade. 2 anos depois, em uma tarde comum, Joelma recebeu a visita de Simone. Ela estava abatida, mais magra, com o rosto cansado de quem tentava parecer forte, mas já não tinha palco. Disse que precisava conversar, que não queria confusão, que estava mal. Joelma a ouviu, em silêncio. Soube que Simone estava falida, que havia perdido processos, que o nome estava sujo, que ninguém mais queria negócios com ela. E então, com olhos marejados, Simone disse: ela achava que Joelma era apenas mais uma oportunista, que queria fama e dinheiro, que não passava de uma versão pobre e tola do que ela, Simone, representava. Mas estava errada, porque Joelma tinha o que ela nunca teve, verdade. E verdade, ela aprendeu tarde demais, não se compra nem se finge. Joelma não respondeu, apenas ofereceu um café, com açúcar, como sempre. Simone aceitou, tomou em silêncio, foi embora, nunca mais voltou. E foi assim que uma mulher endividada, desacreditada, mãe de um folgado e invisível para o mundo, virou referência, empresária, esposa e inspiração. Porque o amor, quando vem, não bate a porta com flores. Ele vem, com contrato falso, briga, escândalo e às vezes com 150 mil. Mas o que importa é o que a gente faz depois da mentira. Joelma fez um lar.